Gol, terceiro gol dele em 3 jogos. É uma média ruim do Gabriel mesmo, desde que ele estreou com a camisa do Santos aqui nessa sua volta ao futebol brasileiro. Olha aí, ó. Os lances do jogo. O gol, né? Esse é o gol, na verdade, né? O gol do Gabriel, belo gol. Aliás, todo construído pela direita, né? Com o Daniel Guedes, com o Sacha e o Gabigol, né? O gol de Araraquara. A gente chamou a atenção nesse gol e é impressionante. Quando a gente... Não fez nada demais aí. Não começa, hein, Alex? Quando a gente, não começa, hein, Alex? Se tiver a chance de ver por uma câmera aberta, porque é engraçado, a hora que o Guedes avança e toca pro Sacha, o Gabigol tá correndo junto com os zagueiros do São Paulo, junto com o Bruno Alves e com o Arboleda. Aí eles entram na área, o Arboleda e Bruno Alves ficam olhando a bola e o Gabigol, o malandro, ele para. Os zagueiros largam o Gabigol, ele é inteligentíssimo. E aí o Sacha toca pra ele muito bem. E ele bate bem na bola demais. A finalização do Gabigol é espetacular. Mas a movimentação dele foi o que mais me chamou a atenção. E a falta de movimentação é daí pra ver, do zagueiro. Aí a qualidade, né? Ele pega e bate. A bola passa por baixo, acho que é do Jusilei, né? Agora, é claro que são apenas 3 jogos com 3 gols. Mas a gente cansou de dizer aqui, o Gabigol no Brasil vai fazer a diferença. E ele vai fazer a diferença. Eu vou dizer o seguinte, são só 3 jogos. Mas hoje o Gabigol já é o melhor camisa 9 que temos no Brasil. Achei que você pedir ele na seleção. Aí na próxima rodada. Calma, daqui a pouquinho o Gabriel vai responder essa pergunta. Já a gente vai ouvir a resposta do Gabigol a respeito de seleção. Daqui a pouco. Segurem um pouquinho a ansiedade, porque antes a gente vai saber do Dorival Júnior se ele tem medo da degola dele. Você é o ceifador. Eu continuo o meu trabalho. Meu trabalho é um cargo de confiança. Enquanto a diretoria sinta confiança, o treinador é mantido. Eles estão ali no dia a dia, estão acompanhando o que está sendo desenvolvido e nada é escondido, está tudo ali às claras, a maneira como nós pegamos a equipe, a maneira como a equipe se comporta hoje. Eu acho que só não vê quem não quer a evolução que a equipe vem tendo. Eu acho que o resultado em si não espelha aquilo que foi a partida. O treinador tem culpa até em que momento? O treinador, ele não faz gols. O treinador tem a obrigação de tentar levar a sua equipe até a intermediária adversária e fazer um sistema defensivo que lhe dê uma tranquilidade. E é isso que nós trabalhamos. Pois estive ontem no Morumbi. Antes do jogo, havia uma esperança de que pelas 4 vitórias consecutivas, o São Paulo pudesse realmente ganhar do Santos, não com tranquilidade, mas ganhar do Santos com afirmação, com bom futebol, ponto. Pós-jogo, pressão forte em cima do treinador, Dorival tendo que responder. Aí viramos o dia, né, Mauro? Acordei hoje, 4 mensagens no meu celular. Uma bem assim, Dorival caiu, outra, Dorival está caindo, te liga que tem uma reunião no Morumbi, e o Raí chamado às pressas para tratar da saída do Dorival. 4 mensagens. Eu fui atrás, né, algumas pessoas dizendo que a pressão é muito forte, mas resolvi perguntar para o próprio. Então perguntei ao Dorival Júnior, que é um cara que eu tenho uma ótima relação, sempre me responde, eu gosto muito dele. E ele me disse assim, Prédio, eu comecei a trabalhar às 7 da manhã e ninguém me disse nada. Estou normalmente aqui no clube. Então foi isso que ele me respondeu. Então estou contando essa história. Eu, Alexandre Pretzel, não tiraria o Dorival. Até porque o São Paulo... Aí sou eu. Eu não tiraria o Dorival. Mauro Alexandre Zione Bet não tiraria. Ele tem muita razão. Acho que até o São Paulo fez de novo um bom primeiro tempo. Depois definhou fisicamente. E esse gol logo no começo do segundo tempo também abalou o time. Mas o São Paulo teve bons momentos. Mas é aquilo que de novo volta ao que se sabe. O Dorival não queria um time tão pesado, um time tão lento, ainda que técnico. Aquela tabela no primeiro tempo entre o Nenê e o Diego Souza foi muito bonita. Outra baita defesa. As 2 grandes defesas do Vanderlei, mas assim, o problema é esse, quando você joga um bom primeiro tempo e contra um Santos e não faz o gol, e aí depois num ataque você toma o gol, perde, é uma fase terrível, o que não significa dizer que o Dorival Júnior deva ser só ele responsabilizado, Ou nem ele, né? E nem ele também, ele faz parte do processo, mas não, é difícil, vai muito além do Dorival o problema. Vamos fazer uma coisa então aqui, rapidinho, eu quero a opinião dos 5 no nosso zigue-zague aqui. Pretzel, você acha que o Dorival vai cair? E você falou que por você não cairia. Então eu quero saber de todos se vai cair e se fosse o dirigente do São Paulo, o presidente do São Paulo, se manteria ou demitiria. São coisas diferentes. Sim, na minha opinião, não tiraria e não vai cair. Para você, Ricardinho. Na minha opinião, vai cair porque a pressão é muito grande. Até o próximo mas jogo. Se você olhar... Você acha que não chega até o próximo jogo? Não, quando Ituano não vai dirigir o time. Agora precisa trazer 3 pontos de Itu. Se você olhar os resultados, como o Pretzel gosta de ser resultadista, eu inverso. Não cai. Mas a pressão é muito grande e ontem o Dorival foi muito mal nas substituições. Para você, Mauro, você acha que não cai,
Mas demitiria ou não? Eu não demitiria, nem pensaria nisso. Agora, sabedor do que tem sido o futebol, o São Paulo e tudo, eu diria que tem 90% de chances dele continuar, ou seja, tem 10% de chance dele cair. Ele foi mal ontem, né, Maurício? Mas eu acho que ele não foi bem nas mudanças, na armação do time. Não, o primeiro tempo só deu o São Paulo. Eu não mudaria, mas infelizmente... Pro Mauro não cai, é isso? Não cai. Então tá. Pra você, Ademir Quintino. Boa tarde, tudo bom com todo mundo? Tá ótimo. Tudo ótimo, né, Ademir? Tudo maravilhoso, sensacional. Respondendo a tua pergunta, depois eu falo do jogo. Eu manteria o Dorival, mas conhecendo a diretoria do São Paulo, que tem derrapado constantemente nos últimos anos, ele não vai comer ovo de Páscoa lá, não. Pra você, Zupac. Eu não demitiria, mas eu sinto que ele não é o homem de confiança do Raí e do Ricardo Rocha. Tenho sentido isso em pequenos gestos. Isso. Eu não tiraria, mas eu acho que ele não dura muito. E eu só queria lembrar que quando o São Paulo ganhou 4 jogos seguidos, todo mundo aqui concordou, ó, São Paulo está ganhando 4 jogos, mas não está jogando bem. Sim. Ontem foi o contrário. Ontem o São Paulo não fez um jogo ruim. Primeiro tempo, só que não teve o resultado. Então vamos com calma. É interessante isso que o Zupac falou. Eu também não demitiria, mas acho que a vida dele é curta no São Paulo, mas assim, infelizmente. Falar isso, mais cedo ou mais tarde ele cai, daqui a 3 anos ele cai, você vai falar, falei que uma hora ele ia cair, não é isso. Acho que em breve ele cai. Eu acho que ele não começa o Campeonato Brasileiro. Eu também acho que ele não começa o Brasileirão. Se não classificar no Flamengo, infelizmente eu acho isso. Infelizmente eu acho isso também. Agora o Pretzel conversou com o Ricardo Rocha, foi uma entrevista de áudio, então a gente vai ouvir só a resposta do Ricardo Rocha a respeito do Dorival Júnior hoje. O trabalho do Dorival hoje é satisfatório, na opinião de vocês? Satisfatório, e a gente precisa de tempo, a gente confia nele. O fato de não ganhar nada há 6 anos, isso também incomoda ou não? Incomoda a todos, quem é torcedor de São Paulo, quem trabalha aqui há muito tempo, eu que joguei aqui, a gente sabe que o São Paulo é muito grande, fica muito tempo sem ganhar, mas tem que trabalhar, tem que pensar em títulos. Eu sempre digo, São Paulo não tem que vir com promessas para o seu torcedor, vamos ser campeão, mas o São Paulo tem que lutar para todos os títulos possíveis. Pretzel, eu te pergunto, você fez essa entrevista com o Ricardo Rocha, a gente só tem o áudio, porque você só gravou, né, obviamente, no gravador, mas às vezes o repórter, quando está entrevistando alguém, pelo semblante do entrevistado, pelo olhar, pela forma como ele responde, às vezes isso diz mais alguma coisa além da própria resposta. O que você sentiu ali do ambiente? Foi uma entrevista uns 2 minutos e pouco, e tem uma outra resposta que me chamou a atenção, quando ele disse que acha as críticas ao Dorival um pouco injustas. Então isso corrobora um pouco com... Ele pode não ser o homem do Raí e do Ricardo, o Gustavo tem razão, mas ao mesmo tempo eu acho que os caras, por já terem vivido uma experiência de vestiário, né, já foram jogadores bons e experientes, estão pisando um pouco em ovos em relação ao treinador, até para dar um pouco de tempo de trabalho a ele. Ponto. Agora, óbvio que é uma cultura resultadista. Eu não sou resultadista. A torcida é. Sim, os dirigentes são. Eu também sou. A gente analisa, certo? E quem compete vive muito em cima de resultado. O jogador também, porque as declarações dos atletas, na maioria, ontem é o seguinte, classe tem que ganhar. Os caras estavam chateados. Agora, só para terminar em relação ao Ricardo Rocha, pela conversa que eu tive com ele, foi a primeira entrevista que eu fiz com ele desde que ele assumiu São Paulo, me parece que ele gosta do Dorival. Você falou que não é resultadista, é isso? A resposta dele, mas a resposta dele sobre o trabalho do Dorival, a gente ouviu, foi lacônica. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O trabalho é satisfatório? Satisfatório, a gente confia nele. Até porque também ele não tem o leque que define. Isso aí. Você falou que não é resultadista. Vou tirar os 4 últimos jogos de São Paulo. Que parâmetro? Tirando o de ontem. Não, com o de ontem. Tirando o Madureira. Tá? Tirando o Madureira. São Paulo e Botafogo. Não, São Paulo e Botafogo era um tempo só. Um tempo só. São Paulo e Bragantino. 4-2. São Paulo e Bragantino. Um tempo só. São Paulo e CSA. Um tempo, um tempo só. Sim. Ontem no Morumbi, primeiro tempo, gostei muito. Achei muito legal. Mas no segundo tempo, não conseguiu jogar. E Dorival, você errou. Dorival, eu sou um dos caras aqui que disse, o Diego Souza vai chegar e acho que vai dar conta no lugar do Prato. Não tá dando. Tem que tirar. Não pode jogar com o nome. O Nenê, mal. Tira! Você ontem mexeu errado. Você precisa dar velocidade ao São Paulo e você manteve alguns jogadores. Olha, e o Clima estava jogando bem, né? O Ingrato estava bem. O primeiro cara para sair ontem era o Diego Souza. Ou o Nenê. Peça nula. O Nenê também mal. Não tira por quê? Por causa do nome? Sabe o que vai acontecer? Vai sobrar na sua. É assim que é o futebol, cara. Vou fazer uma defesa do Dorival. Não tem equilíbrio entre a comissão técnica e a diretoria. Dorival pega um jogador de velocidade. A diretoria foi lá e trouxe o jogador para cadenciar o meio de campo. Um tá falando inglês
E o outro tá falando... O Ademir, mas ele tinha francês. ontem... Ele tinha no banco o Brenner. Por que não colocou o Brenner ontem? Por que demorou para colocar o Brenner? Demorou. Outra coisa, o Brenner antes. Em cima do menino Brenner, ontem, o pós-jogo, muita gente te procura no pós-jogo, né? Os corneteiros começam a ver, algumas pessoas se aproximam do pós-jogo. E aí é o seguinte, ó, algumas pessoas com muita experiência de categoria de base lá dentro e que assistem vários jogos, disseram o seguinte, o Brenner jogava na base e muito bem enfiado. De 9, de 9 a bola caía, ele tem um poder de conclusão bom e tem mesmo. Muito bom mesmo. E nunca jogou aberto. No profissional ele está jogando aberto por quê? Porque o Diego Souza ganha uma bala e ele no contra-cheque é menor. E mesmo aberto ele estava dando resultado, Prédio. Também. Mesmo aberto ele estava dando resultado. Eu falei aqui... Estava dando resultado. Eu falei aqui que não podia tirar o menino. Isso. Tu é testemunha. Eu falei, o Brenner tinha que jogar. Só que é o seguinte, aí chegam os medalhões, como o Mauro disse, como o Ademir também. Mas não pode ter cadeira cativa, chega o Nenê, chega o Diego Souza. Não pode ter cadeira cativa. Com salários muito maiores, contratos muito maiores. Infelizmente, o futebol hoje também está assim. Tá errado. Quem tem nome joga. Tem lugar que não é assim, não. Ele vai pagar com o emprego dele. Tem lugar... Acabou de chegar, tem nome, tu já põe ele direto no Ademir, Não, peraí. Tira agora. Peraí, Ricardo, tem lugar que não é assim. Tem lugar que não é assim desse jeito. O Palmeiras está mostrando isso. O Everton veio para jogar, gastaram 2 milhões para vir antes, é o terceiro goleiro. O Gustavo Scarpa chegou para jogar na hora, não sei se vai ser titular ainda. Porque tem Lucas Lima. Ok. É diferente. Mas não interessa. Não, Prédio, dentro da sua realidade. Cada um na sua realidade. Cada um na sua realidade. E o São Paulo precisa de uma velocidade, gols e o desempenho do Brenner. Até por isso era fundamental. Mas isso é mais do técnico do que do clube. Porque essa é uma decisão do Palmeiras do Roger. Sim. Porque tem gente do Palmeiras importante o Dorival tem que tomar decisão queria também. quem jogasse Claro, o Everton. o Dorival tem que tomar decisão. O Dorival tem que chegar uma hora que tem que você tem razão. Diego, fica aqui um pouquinho. Diego, já te deu oportunidade pra cacete. Você não tá conseguindo jogar, você não faz o pivô, você não sai da área, você não faz a tabela. É o seguinte, meu irmão, você vai sentar e vai jogar o moleque. Se não gostar, pede rescisão de contrato. Sabe por quê? Senão vai estourar em mim. Não, o Dorival tem que fazer isso pra ele. Senão vai estourar em mim, cara. Só uma coisa, o Dorival, a pressão aumenta ainda mais porque o São Paulo nos últimos anos tem sido freguês dos seus rivais. Nos últimos 3 anos, o São Paulo disputou 33 clássicos e ganhou só 7 de 33, nos últimos 3 anos. Isso é impressionante. Tá? E o Dorival Júnior, claro que entra nesse embalo, ele disputou 5 clássicos, perdeu 3. Nos últimos 8 anos no Morumbi, São Paulo ganhou 2 clássicos do Santos. O que você acha disso, em 2010 ou 2015? Vamos ouvir o Dorival Júnior. Fala aí, Dorival, sobre isso. Merecia perder do Corinthians? Merecia perder do Santos? Para mim não tem peso nenhum, sinceramente. Se eu tivesse ganho os 2 jogos jogando mal, eu estaria muito preocupado. Eu estou muito tranquilo com aquilo que eu estou vendo da equipe. Eu acho que eu tenho que ver a equipe num todo. Se os resultados de momento ainda não são tudo aquilo que nós queremos e gostaríamos, mas a equipe vinha de aí 4 vitórias em sequência, coisa que não acontecia há muitos anos. A equipe jogou uma partida hoje, no meu modo de ver, uma partida taticamente muito boa. Não dando oportunidades e chances a uma equipe como o Santos, que é leve, veloz, de troca de passes e que chega com muita facilidade ao gol adversário. As coisas estão acontecendo. É natural que não com a velocidade que gostaríamos, porém eu acho que muito próximos daquilo que seria o ideal para uma equipe, jogar com consistência, segurança e alcançando resultados. Vou procurar não ser prolixo, mas vou acabar cedo. Defender é uma arte. Só uma coisa, acaba 5h30 o programa. Muitos torcedores do Santos das redes sociais bateram no comentário que eu fiz no intervalo. Falei, dentro da sua proposta, o Santos jogou de razoável para bom. Dentro da sua proposta. Qual foi a proposta do Santos? O Jair jogou com a cara do time que ele tinha em mãos. O material humano do Santos é esse hoje, gente. O Jair, se você falar para mim, o Jair foi incoerente quando, na primeira entrevista coletiva, quando chegou na Baixada e disse que ia jogar para frente? Foi. Bom. Se a diretoria prometeu algum meia para ele e não chegou, não sei. Agora, não dá. Com os ovos que ele tem hoje, dá para fazer o omelete, como diria Mauro Betti, receita de Mauro, da maneira que ele quer. O Santos reconheceu as suas limitações, tem jogadores lentos no meio de campo. E aí o que fez? Chamou o São Paulo para dançar, vocês vão cansar, apostou no goleiro, os 2 backs onde jogaram uma barbaridade, e no segundo tempo o Santos só tinha uma jogada. Era a bola no pivô e rezar para ele fazer alguma coisa. E foi o que aconteceu. O São Paulo teve 58% de posse de bola, o Santos 42%. Isso prova que nem sempre ofensividade e posse de bola ganha o jogo. Ganhou a estratégia
E vocês não gostam, mas eu uso isso aqui. O futebol reativo ganhou ontem. Quem jogou melhor? Santos ou São Paulo? São Paulo jogou melhor que o Santos. Claro que jogou. Então, claro que jogou. Por isso que eu acho que há um exagero em cima do Dorival nesse jogo. Mas a eficiência conta Então, também. mas não é só esses jogos, o Pará tá trazendo os outros, cara. Mas se o São Paulo tivesse jogado mal contra o Santos e vencido, por exemplo, ia estar tudo bem? Claro que não. Então, claro que agora, mas ia melhorar muito pra ele. Mas de um jeito ou de outro é pau no Dorival. Mas ia melhorar muito pra ele, cara. Porque assim, a análise do comentarista Dorival Júnior é muito próxima àquela que eu acho correta. Sim. Vou dizer que é a correta. Somos dois. Sim. Somos dois. Agora, o problema é que é justamente ele o treinador do São Paulo. Então você fala, pô, que adianta? Infelizmente, no mundo resultadista, acaba sendo... É uma pena. Se você pegar o que falou o Dorival Júnior e jogar pra qualquer um de nós, e pra quem evidentemente concorda com a tese, é isso aí. Agora, um treinador fica complicado. Qual a culpa que o técnico tem, gente? Então, agora só 5 certas. Então, qual a culpa do técnico? O Vanderlei fez pelo menos 3 boas defesas. Agora, foi o melhor é o seguinte. O Ademir falou sobre o Jair Ventura. Se você pegasse ontem a camisa do Santos, tirasse, colocasse a camisa do Botafogo, era o Botafogo do ano passado. Exatamente. O Santos ontem, no primeiro tempo, eu não sei qual é a camisa do Sidão no primeiro tempo. Sidão não fez uma defesa. No segundo tempo, o Santos jogou pela bola vadia. Aquela bola que vai chegar no centroavante para ele fazer o gol. Deu certo? Beleza. Ganhou o clássico? Ótimo. Mas foi pouco. Mas se continuar jogando assim, conhecendo o torcedor do Santos, já ele vai tomar um monte de pancada. Mesmo para um time reativo como é o Santos, você terminar um clássico com 2 finalizações é pouco. Sim. A sua margem de erro é mínima. Essa aí eu acho que eu fiquei atrás do gol do Vanderlei no segundo tempo, que é onde o jogo deu uma equilibrada. Porque o primeiro tempo foi domínio de São Paulo. Claríssimo domínio de São Paulo. No segundo tempo, assim, ó, parecia, eles iam estar jogando até hoje. Viu? E a defesa do Santos super bem postada. O Santos não sofreu no segundo tempo. Super bem postada. Que partida do Alisson, Gustavo Henrique é um baita zagueiro. Tomara que não sofra mais com lesões. É um excelente zagueiro. O Lucas Veríssimo acertou o posicionamento. Não perdeu uma bola. Tem que falar do Alisson também, que jogou muito o Alisson marcou e jogou por ele. O Vecchio, quando tem a bola no pé, joga. O Vecchio fez uma boa partida. Mas o que preocupa no segundo tempo, aí que eu acho que a pressão em cima do Dorival, é que é o seguinte, tu tinha um time postado, só com o Gabriel lá na frente, com 9 jogadores aqui, ó, da meia-lua na intermediária, tipo, né, um grande retângulo mesmo, todo mundo naquele espaço, e o São Paulo não tinha nada. E, cara, isso preocupa um pouquinho. E fala uma chance de gol do São Paulo. Perdendo o gol, a chance do gol foi o tiro do Bruno Alves no começo, ele estava 0x0 de longe. Tiro de zagueiro de longe. E o do Reinaldo que passa por cima. É isso no segundo tempo. É isso. Então isso mostra... Isso é problema. Eu sei que vocês não concordam, mas isso mostra que o trabalho do Dorival não está sendo bom, cara. São Paulo tinha que estar jogando mais do que está jogando. Concordo. O torcedor de São Paulo tem todo o direito agora. Foi o melhor jogo do ano do São Paulo. Mas foi pouco. Não ganhou. Pô, não ganhou. Tem que ganhar. Você joga bem e perde a O Dorival precisa ganhar o clássico. São Paulo não ganha clássico. Outra coisa. Ele falou que não faz gol. Daqui a 2 rodadas tem outro clássico. Contra o Palmeiras fora. Daqui a 2 rodadas, e outra coisa. Deixa eu só te ajudar. E outra coisa. Ele vai ganhar clássico, esquece isso. Tem que ganhar clássico. Tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar clássico. Se for campeão sem ganhar nenhum clássico, tem que ganhar clássico. É que é difícil ser campeão sem ganhar clássico. Outra coisa. Tem que empatar os 2 jogos. Se não ganhar clássico, não é campeão. Esquece. Se o São Paulo não ganhar clássico, porque vai ter enfrentamento de clássico em semifinal. Não tem como. Não tem outra coisa, só para encerrar. Dorival, você sabe muito de futebol. Muito de futebol. Mas os caras aí dentro, tem um monte de gente fritando e você sabe disso. Não, isso é uma pena. Mas esse negócio, Ademir, esse negócio de clássico, em 2006, faz tempo, mas existe história. O Internacional perdeu o título gaúcho pro Grêmio dentro do Olímpico, certo? E foi campeão da América 2 meses depois. E não tinha ganho nenhum Grenal. Mas em São Paulo vai ganhar nada. Pedro Júnior, entra em questão, porque o São Paulo vem mal há muitos anos. Isso. Se fosse o Corinthians ano passado, campeão brasileiro, sem ganhar nenhum clássico, tudo bem. E outra coisa que pesa pro Dorival, sabe o que é, Alex? Não tem ninguém no mercado. São Paulo manda o Dorival embora agora? Isso. Não, você não falou que não vai trabalhar. Traz quem? Não, tem o Jardine. Espaço aberto pra galera do Mais 90 que manda mensagem com a hashtag Mais 90 pelo Twitter. Love Soccer. Eu não sei se eu chamo ele de Love Soccer ou de esporte sincero, mas é ele. Que susto, achei que era o Dorival tem que tirar quem pro Diego Souza voltar a ser meia e o Trellis ser centroavante? Então ele tá pensando num time com o Diego de meia e o Trellis...
Deixa eu só fazer a pergunta. Deixa, vai. A pergunta para vocês, mediante a opinião dele. Ele quer o Trellis de centroavante e o Diego de meia. Nesse caso, quem sai? Ninguém. Nenê? Ninguém. Eu acho que é meio óbvio. Ninguém, não põe 12. O Diego Souza não pode jogar em meia. Não aguenta jogar em meia. E de 9 também não? Também não, hoje não. Tem que ser banco. O Diego Souza de meia no esporte no segundo semestre foi muito mal. Foi mal. Com o André de centroavante. Mas se for para entrar o Diego de meia, ele tem que tirar o Nenê. Se ele tira o Cueva, aí tem que enforcar. Não, Agora, você precisa de mínima de velocidade. Não é querendo ser contreiro, não. Da maneira que a gente está conduzindo o debate aqui, dá a sensação que foi o São Paulo que perdeu o clássico. O Santos tinha uma estratégia, gente. Não é e dentro isso. das suas limitações, da sua estratégia, deu certo. Se vai dar certo sempre, não sei. Companheiro. O Jair cresceu assim. O time é a cara do Simeone. Mas jogou como time pequeno, hein? Não, time pequeno não. Aí não. Não, jogou como? Peraí, Ademir. Eu falei que jogou. A proposta do Jair é essa aí, ó. Preencher os espaços lá atrás. Ele não entende quando a gente fala. Mas que jogou com o time pequeno, jogou. Preencher lá atrás, com a bunda lá atrás. Deixa eu completar. Deixa. Preencher os espaços lá atrás e fazer essa transição. No primeiro tempo não funcionou. No segundo tempo funcionou. Mas jogou como time pequeno. Jogou como time com a bunda lá atrás. Então o Atlético Madrid é time pequeno. Joga como? Joga como? Nem sei. Joga como? É estratégia. Contra o Real joga. O Ademir. Como time pequeno. Contra o Real Madrid joga. Você conhece bola. Você vai falar que o Santos ontem não teve uma atitude de time pequeno? Com a bunda lá atrás? O Jair sabe da... Não, você não está respondendo a minha pergunta. Eu te fiz a pergunta, é sim ou não? Você não está deixando eu responder? É sim ou não? Não jogou com o time pequeno? Não tem sim ou não, vou explicar. Então explica. No pique também. Vai. O Jair sabe do material humano que ele tem. Você já ouviu. Tem jogadores pesados no meio de campo. Não tem ninguém com rapidez para levar essa bola para o ataque. O que ele fez? Chamou o São Paulo para jogar, deixou os jogadores mais veteranos cansarem e explorou a velocidade do Gabriel. Mas a atitude de time pequeno. Ele sabe que o Santos ontem terminou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formados na base. Tá, o que isso quer dizer? A molecada não tá cascuda. Então, mas por causa disso pode jogar com o time pequeno? Não. Lá atrás? Joga com o time pequeno. Pode jogar na estratégia elaborada pelo treinador de chamar o adversário e explorar o seu forte, que é a velocidade. Que é o Daniel Guedes e o Gabriel. Tá bom. Uma parte Vou chamar o Jair. Tudo bem, uma parte para responder ao internauta. O Trellis entrou ontem. Primeira vez que eu vi o Trellis. Ele é ruim também, hein? Não é que seja ruim, calma. O jeito dele Ele entrou, Mauro, entrou posicionado. Sabe o centroavante que entra para bater com os dois zagueiros? E aí é o seguinte, eu não viu a bola, porque os dois zagueiros são muito bons. E sabe por que eu não concordo com o que o Ricardo disse? Você pega o Ricardo que disse. Não, presta atenção. Primeiro e segundo tempo também. Como diria o professor, presta atenção. O negócio é o seguinte, o São Paulo começou a dar uma bafa achando que a molecada ia rifar a bola. Olha o Gustavo, ó, por cima. Como é que era? Aqui, ó. Toca aqui. O Santos não rifou uma bola. Você assistiu, Mauro? Não rifou uma bola. Treinamento. Se você falar que o Santos jogou lá atrás postado, se defendendo pra dar o bote na hora certa... pequeno ontem, cara. Concordo. Que saiu. Agora, não rifou a bola, sabia, estava consciente do que estava fazendo. E é o seguinte, agora é o jogo, hashtag pronto, falei, tô nem aí. Pra mim, ganhou. E é o seguinte, Calma. Não, agora o personagem, só um pouquinho. Eu tô falando muito sério, teu personagem. O Santos tem a primeira casa, a Vila Belmiro. A segunda, o Pacaembu. E ontem foi lá no salão de festa e tome, mano. 1 a 0 pro Santos, toma. Faltou citar um.